Ok, vamos mergulhar nisto. Pensem numa fábrica, não como uma simples linha de montagem, mas como um sistema vivo e complexo. Um sistema onde pequenas, quase invisíveis, fricções podem, na verdade, estar a gerar perdas gigantescas. Nesta análise, vamos explorar exatamente isso. Como é que se pode transformar o caos em lucro usando princípios da física para blindar de forma sistemática a rentabilidade de um negócio. A pergunta que se impõe é: será que há fábricas por aí a perder dinheiro em sítios que ninguém consegue ver? Porque é isso que acontece. Muitas vezes o lucro não desaparece por causa de um grande desastre, de um evento catastrófico. Não, ele vai se esvaindo gota a gota numa espécie de hemorragia financeira invisível. É uma fricção operacional, crónica, oculta, que simplesmente drena os recursos, dia após dia. Então, o nosso percurso está dividido em 6 pontos-chave. Primeiro, vamos identificar essa tal hemorragia financeira invisível. Depois, vamos à verdadeira origem do caos. A seguir, entramos nas soluções, como instalar a cultura da melhoria, criar um ecossistema de conhecimento vivo e, claro, blindar a rentabilidade total. E para fechar, vamos ver como a experiência que transforma consegue ligar tudo isto. Muito bem, vamos começar pelo princípio. E para isso, precisamos de mudar a nossa perspectiva sobre a rentabilidade. Vamos deixar de a ver apenas como um número no final de uma folha de cálculo e passar a encará-la como o resultado de leis físicas. Sim, leis físicas, previsíveis, que estão a atuar no chão de fábrica neste exato momento, quer se dê por isso ou não. E esta ideia, a física da rentabilidade, muda tudo. Significa passar de uma gestão que anda sempre a correr, a apagar fogos com base na intuição, para uma abordagem que é, científica e proativa. O foco deixa de ser a reação e passa a ser o controle do verdadeiro inimigo do lucro, a variabilidade. A regra é simples: quem controla a variabilidade, controla a rentabilidade. Pensem nisto. Sempre que existe variabilidade no sistema, uma alteração de design à última da hora, um fornecedor que se atrasa, o sistema precisa de algo para absorver esse choque. Precisa de amortecedores. O problema é que só existem 3 tipos de amortecedores que se podem usar e todos eles, sem exceção, estão a destruir silenciosamente as margens de lucro. O primeiro amortecedor é o mais óbvio, o inventário. Aquela mentalidade do vamos ter a mais para o caso de ser preciso. É um instinto de sobrevivência, quase. Mas na prática é um desastre financeiro. O inventário em excesso imobiliza capital, ocupa espaço que podia ser produtivo e, pior, aumenta o risco de tudo se estragar ou ficar obsoleto. O segundo amortecedor é o tempo. Basicamente, quando as coisas lá dentro não funcionam bem, o que é que se faz? Alargam-se os prazos de entrega. O problema é que isso força a empresa a competir numa área muito perigosa: o preço. Deixa de se competir pela qualidade do serviço e passa-se a competir pelo mais barato. E isso, a longo prazo, é uma batalha perdida. E, finalmente, o terceiro amortecedor, a capacidade. Ou seja, pagar horas extraordinárias a torto e a direito ou ter maquinaria redundante parada à espera só para aguentar os picos de procura. O resultado? Os custos, tanto os fixos como os variáveis, disparam para níveis que são, pura e simplesmente, insustentáveis. Ok, então já percebemos os sintomas, certo? Excesso de inventário, prazos de entrega que nunca mais acabam, custos com capacidade extra, mas isto são só os amortecedores a funcionar. Agora temos de ir mais fundo. Vamos mergulhar naquilo que é a verdadeira origem do caos, para encontrar a causa raiz de tudo isto. E a resposta está aqui. A velocidade de uma fábrica não é definida pela máquina mais rápida e moderna que lá está. Nada disso. É definida pelo seu elo mais fraco, o gargalo. É a famosa teoria das restrições. Pode ser a máquina CNC, pode ser a orladora ou até a bancada de montagem. Não interessa. O sistema como um todo nunca, mas nunca, será mais rápido do que o seu ponto mais lento. Ora, quando estes gargalos não são geridos, o que é que eles criam? Desperdício. É o que os japoneses chamam de muda. Estamos a falar de todas as atividades que consomem tempo, dinheiro e recursos, mas que não acrescentam absolutamente nenhum valor para o cliente. E há 8 tipos críticos destes desperdícios. São eles o resultado direto da tal variabilidade descontrolada e juntos criam uma combinação letal de ineficiência. E esta tabela é fantástica porque torna tudo muito real, especialmente para quem trabalha na indústria do mobiliário. Aqueles conceitos lean, que às vezes parecem abstratos, aqui tornam-se problemas muito concretos e muito caros. O transporte desnecessário que danifica painéis, o movimento de um trabalhador que perde minutos preciosos à procura de uma ferramenta, ou a espera, equipas inteiras paradas porque uma peça da CNC não chega. Cada uma destas linhas é um rombo direto na rentabilidade. Então, qual é o antídoto para este caos todo? Não é, como se poderia pensar, uma remodelação gigante e única, nem um software caríssimo que promete resolver tudo. A solução é algo muito mais profundo, mais fundamental. É a instalação de uma nova cultura operacional.
E no coração dessa cultura está o Kaizen. Mas atenção, o verdadeiro Kaizen não é um evento fim de semana com post-its na parede. Não é uma iniciativa da administração. É uma disciplina diária. Uma filosofia de melhoria contínua, feita de pequenas mudanças, impulsionada pelas próprias pessoas que estão no chão de fábrica. É dar poder à equipa para resolver problemas e prevenir crises. É a mudança total do modo reativo para o proativo. Mas para o Kaizen funcionar é preciso uma base sólida. E essa base é o 5S. Antes de se pensar em qualquer ferramenta avançada, o ambiente físico tem de ser organizado, tem de ser disciplinado. Organizar, ordenar, limpar, normalizar e manter. Isto não é apenas fazer uma limpeza, é criar a fundação, a base absolutamente inegociável para a estabilidade operacional. Sem isto, nada mais funciona. Ok, agora vamos tocar num ponto nevrálgico de muitas empresas, o conhecimento tribal. Sabe, aquele conhecimento crítico que está todo na cabeça de uma ou duas pessoas, os veteranos, é uma vulnerabilidade tremenda. Porque o que acontece se essa pessoa sai, se reforma ou fica doente? O caos. O conhecimento desaparece com ela. A solução, claro, é quebrar esta dependência. É evoluir daqueles manuais em papel, cheios de pó, que ninguém lê, para um ecossistema de conhecimento que está vivo, dinâmico. Um sistema que é usado no dia-a-dia, no chão de fábrica, onde a experiência individual de um especialista é transformada num procedimento padrão para todos. E este ecossistema não é estático, ele evolui. É uma base de conhecimento que melhora com o feedback da equipa e que pode inclusivamente usar a inteligência artificial para analisar os processos e sugerir melhorias. E por vezes, a tecnologia para fazer isto é surpreendentemente simples. Pensem no poder de um simples código QR colocado numa máquina. Qualquer operador, novo ou antigo, pode pegar num tablet, fazer o scan e ter acesso imediato a um microvídeo que mostra o procedimento correto passo a passo. Isto padroniza a excelência no momento. As curvas de aprendizagem são esmagadas e a qualidade torna-se consistente, independentemente de quem está a operar a máquina. Mas atenção, o trabalho não acaba aqui. Ter a fábrica funcionar como um relógio suíço é fantástico, mas é apenas metade da batalha. A rentabilidade, que foi tão dificilmente conquistada, pode ser completamente destruída nos elos mais frágeis de toda a cadeia, a logística e o abastecimento. Pensem na chamada última milha. A montagem final em casa do cliente. É um campo minado de variáveis incontroláveis. Basta uma peça em falta, um componente com a medida errada, e o que é que acontece? Uma cascata de custos ocultos que é absolutamente devastadora. Viagens extra, equipas de montagem paradas e, o pior de tudo, a frustração e insatisfação do cliente. É por isso que, para blindar a rentabilidade total, o departamento de compras tem de evoluir. Tem de deixar de ser uma função administrativa, focada apenas em comprar mais barato, e transformar-se numa disciplina estratégica. O objetivo não é o preço unitário mais baixo, é o custo total de propriedade mais baixo. É construir parcerias fiáveis que protejam a operação contra choques no abastecimento. Isso é estratégia, não é apenas comprar. Chegamos a um ponto crucial. Todas estas ferramentas, estas filosofias, Kaizen, 5S, SOPs dinâmicos, são, sem dúvida, muito poderosas. Mas a sua implementação, uma implementação que cria uma mudança real e duradoura, isso requer mais do que teoria. Requer um guia, alguém com experiência profunda e real do chão de fábrica. E é aqui que entra a dimensão humana. Como diz Hernán Vilal da Musin, a honestidade para ver os problemas e a liderança para impulsionar a mudança são os verdadeiros motores de uma cultura Kaizen. O sistema conecta tudo. No fundo, transformar uma organização é um esforço de pessoas para pessoas. A filosofia dele assenta nisto, uma base de confiança, onde a liderança tem a honestidade para admitir os problemas e a coragem para liderar a mudança. O sistema, as ferramentas, vêm depois, para conectar tudo. Portanto, implementar este ecossistema completo de excelência operacional não é um exercício teórico. É o trabalho de um especialista, de alguém que já esteve lá. Com mais de 20 anos de experiência no terreno, a transformar PMEs de manufatura, Hernán Vilal da Musin é precisamente esse guia. O trabalho dele é ajudar a construir estes escudos estratégicos, a criar sistemas robustos onde a melhoria contínua deixa de ser um projeto com início e fim, para se tornar na própria cultura do negócio. Para quem está pronto para essa conversa, o caminho começa aqui.